Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco de como esse arquivo HTML é formado, vamos fazer alguns testes, né? Vamos ver como é que esse site fica. Então eu tenho aqui o site, só o esqueletão dele básico, tá? As únicas personalizações foram a língua, tá? E o título, Olá Mundo. Vamos ver como é que ele fica, como é que eu rodo isso daí. Lembram que quando vocês configuraram o Visual Studio Code aí no computador de vocês, eu pedi para instalar algumas extensões, tá? Eu pedi para instalar o Beautify, o Open Browser e a linguagem, o português, tá? Para vocês abrirem da forma que eu estou mostrando aqui, vocês têm que ter feito isso. Especificamente, vocês têm que ter instalado o Open in Browser, tá? Como é que isso funciona? Vocês aqui, nessa parte aqui no explorador, vão vir em cima do arquivo nosso de HTML, o index, vão apertar botão direito nele e vão selecionar Open in Default Browser, tá? O que isso significa? Abrir no navegador padrão. Eu posso escolher outros aqui, mas eu vou abrir no padrão. Qual que é o navegador padrão? Vai depender do computador de vocês. Aqui, como eu já mostrei aquela vez, o navegador padrão do meu computador é o Firefox. Tanto que o arquivo aqui, ó, ele está como documento HTML Firefox, certo? Então vai ser ele que vai ser aberto quando eu apertar aqui, botão direito, Open Default Browser ou Alt B. Quando eu fazer isso, eu vou visualizar o meu site. Ele vai carregar. Aí vocês vão falar, esse site aí não tem nada. Realmente não tem. Porque aqui o que a gente tinha definido era só o título, Olá Mundo. Só que se vocês virem aqui, ó, vão falar que nem o título está funcionando. Ele está mostrando documento, ele não está mostrando Olá Mundo. O que é isso? Por que isso não está funcionando? Porque tem uma coisa muito importante que vocês têm que reparar, tá? Olha o que está escrito aqui, ó. Não salvo, tá? Olha que aqui tem uma bolinha também branquinha. E tem essa mesma bolinha branquinha aqui do lado do meu index. Então aqui, ó, eu tenho o site, mas especificamente dos arquivos que estão abertos, eu tenho o index e está escrito aqui, ó, não salvo. O que significa? Que eu fiz várias modificações, mas eu não salvei elas. Então, se eu não salvei elas, elas não vão aparecer no meu navegador. Como é que eu faço para elas aparecerem? Eu devo salvar. Ou eu aperto Ctrl S, que é um atalho para salvar, ou eu venho aqui em arquivo e escolho salvar, que vai salvar esse arquivo só, que está destacado. E se eu tiver vários abertos, eu posso também escolher salvar todos, que ele vai salvar todos os arquivos que eu tenho aberto, tá? No caso, eu só tenho um, eu posso dar tanto salvar como salvar todos, vou aqui, ó, salvar todos. Pronto. Vejam que a bolinha branca sumiu, é um xizinho. Aqui também sumiu a bolinha branca e não consta mais como não salvo, tá? Se eu vim aqui, ele ainda vai estar documento. Aí, como assim? Por que está documento? Você não falou que tinha que salvar? Sim. Só que eu não atualizei a visualização do meu arquivo. Então, por mais que eu tenha salvo, se eu não atualizar essa visualização, não vai mudar nada, certo? Como eu faço isso? Eu posso apertar o botão, a tecla F5, ou eu posso vir aqui e apertar esse botão. Quando eu aperto, percebam que o documento virou Olá Mundo, certo? Então, isso daí são algumas coisas importantes que vocês têm que ter em mente. Primeiro, salvar os arquivos que vocês desejam visualizar, tá?
E segundo, mesmo que você salvou, se o arquivo já tinha sido aberto anteriormente, você tem que atualizar, tá? Você tem que dar o reload, seja aqui, seja com F5, porque senão não vai adiantar nada, você não vai perceber diferença nenhuma, certo? Então isso daí é uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Bom, vamos fazer algumas coisas mais, vamos colocar algumas coisas mais nessa nosso site, tá? Para a gente ter a visualização de algo. Então eu vou vir aqui no body, lembre, o body é onde a gente coloca o conteúdo que vai aparecer no site e vamos colocar algumas informações. Então aqui eu vou colocar um título, tá? Só que não um título na mesma ideia da tag title, tá? Eu vou colocar um título que a gente tem uma palavra própria para isso em português, que é cabeçalho, certo? Que ele diferencia o título, a tradução literal title, é o título da página que aparece lá naquela abinha, e os cabeçalhos, os headings, tá? Eles são os títulos como se fosse um livro, sabe? Quando você tem cada capítulo do livro, você tem um destaque maior, ou quando você tem um trabalho ou de escola, um artigo, onde você tem aquele título principal, subtítulo, título 1, título 1.1, 1.1.2, sabe? Que você tem aquela estrutura de níveis. Esse tipo de título que eu vou trabalhar aqui, certo? Esse título em inglês, né, ele não é o title, ele é o heading. E o heading, ele começa com a letra H. Então, eu tenho uma tag, um conjunto de tags que são as tags H, que servem para fazer esse tipo de título interno, certo? Então, se eu digito H aqui, ó, ele vai mostrar para mim que eu tenho H1, H2, H3, H4, H5, H6. O que isso significa? Esses são os níveis de título que eu tenho. H1 sendo o principal, nível 1, H2 o subtítulo, tá? Nível 2, H3 o subtítulo. Então aqui, ó, eu tenho o título, por exemplo, 1, capítulo 1, introdução. Aí eu tenho aqui capítulo 1, tópico 1, tá? 1.1. Não sei, o que são vírus, tá? Aí eu tenho o subtópico 1.1.1, que seria, dentro de o que são vírus, o que é o coronavírus, tá? E daí por diante, a gente segue essa estrutura lógica. Mas, beleza, falei bastante, mas como eu faço isso na forma de tag? Simples, você vai escolher qual se é um título principal, secundário, terciário. A dica geralmente sempre comece pelo 1, certo? E aqui no Visual Studio Code, você ou clica ou dá Enter. Eu já cliquei antes, aqui ó, vou pôr H1 e vou dar Enter. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai abrir para a gente a tag de abertura. Aqui ó, abriu H1, fechou H1. E ele vai fazer também a tag de fechamento. Abriu aqui, ó, barra H1, fechou o barra H1, tá? E ele posiciona automaticamente aqui no meio já para a gente digitar, certo? Então, vamos colocar aqui algumas informações. Então, vamos lá, né? O tema atual, pandemia Covid-19, tá? Então, acabei de colocar o meu título aqui, o meu primeiro cabeçalho, H1. Se eu quero visualizar isso, tá? Eu não posso esquecer de salvar antes, porque aqui, ó, mesmo que eu atualize, não mudou nada. Como é que eu visualizo isso? Eu devo salvar. Vou apertar aqui, ó, arquivo salvar. Salvei.
e eu devo também atualizar aqui. Pronto, ele mostrou agora para mim um conteúdo. Pandemia Covid-19, certo? Beleza, tenho o meu título. Vou inserir agora algumas informações, um parágrafo. Então eu vou pular uma linha, eu não vou colocar na frente dessa minha tag, eu vou colocar na linha de baixo. Poderia colocar? Poderia. Ia funcionar? Ia. Qual é o problema então? É o mesmo problema que vocês vão ter em programação em geral, que é organização de código. A maior parte de tempo de um programador não é escrevendo código novo, é lendo, revisando, modificando o código já escrito, tá? Então, para isso, é muito importante a gente organizar e deixar o código bonito. O que é um código bonito? É um código que você olha e você não tem dor de cabeça, tá? Porque se você escreve isso assim, sem ligar para nada, de qualquer forma, você vai ver que vai ser muito mais difícil você editar esse código, tá? Então é uma questão de organização, mas é uma questão muito prática, porque irrita ver código feio, código tudo embolado. Você fica procurando onde tem que modificar e você não acha. E para isso, a gente tem algumas questões e algumas ferramentas aqui que vão ajudar a gente, tá? Como assim algumas questões, algumas ferramentas? Vocês podem ver aqui, ó, do lado, que eu tenho primeiro uma miniatura do meu código. Eu tenho pouco código aqui, então isso não faz muita diferença. Mas se eu tivesse bastante código, eu poderia percorrer com essa pré-visualização o meu código. Eu tenho aqui um conjunto de linhas numeradas que permitem que eu identifique uma linha específica que eu tenho que modificar. Eu tenho aqui os foldings aqui, eu tenho essa opção que eu já falei antes, que ela permite fechar o código. Percebam que as linhas também fecham, né? Aqui tá da 1 a 11, se eu fecho aqui, ó, do 3 ele pula para o 7. Eu tenho o meu código colorizado, olha que legal. A abertura e fechamento de tag aqui, o barra, o maior, menor, eles têm uma cor. O nome da tag, ele tem outra cor. O nome do atributo tem outra cor. O conteúdo do atributo, o valor do atributo tem outra, tá? O texto normal tem outra cor. Isso é a colorização de código. Isso, assim, é extremamente útil para a gente. Eu tenho aqui uma coisa que a gente chama de indentação. O que é indentação? Esse espaço, você pode ver que meta está dentro de head. Então eu tenho um espaço, tá? A indentação aqui, ela é por padrão 4 linhas, 1, 2, 3, 4 espacinhos, tá? Tem gente que faz indentação com tabulações, com o botão Tab, que você tem no teclado. Só que geralmente não é legal, tá? Apesar de que o Visual Studio Code ele está configurado para quando você dá um Tab, ele gera 4 espaços, tá? Então eu dei um Tab aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Isso é uma configuração dele, inclusive. Mas a gente tem que ter cuidado com isso para não misturar tabulações com espaços. E se em algumas linguagens de programação, inclusive, gera diferença no código. Então, em Python, né, uma linguagem de programação, isso é importantíssimo não misturar. Mas a gente tem a questão da indentação. O que é a questão da indentação? É que um conteúdo vai indo dentro do outro. Então, eu olho aqui, ó, um código indentado, eu sei que tudo isso está dentro do head, porque head está num nível aqui à esquerda e esse está um nível para o lado, tá? Uma indentação para o lado. Eu sei também tudo que já tem no body, só de olhar para esse texto. Isso daí também é extremamente útil, tá? E a gente tem uma ferramenta aqui que facilita ainda mais a gente trabalhar com a indentação. Daqui a pouco eu mostro ela. Outras coisas que a gente tem aqui para trabalhar, para se orientar. Você pode ver que essa ferramenta aqui, ela mostra qual que é a estrutura, a hierarquia.
Então, se eu clico aqui ó, nesse H1, olha que legal, ele mostrou que H1 está dentro de body, que está dentro de HTML. Então, aqui, ó, meu H1 está aqui. Se eu clico em body, tá? Ele selecionou aqui para mim o body. Se eu clico em HTML, ele seleciona toda essa estrutura. Então, isso é uma ferramenta muito legal que a gente pode ver ela de outra forma aqui na opção contorno. Se eu tenho aqui o contorno, eu tenho a estrutura, a hierarquia de todas as tags que está aqui ó, de uma forma resumida. Olha que interessante. Eu tenho a estrutura do body, eu tenho a estrutura do head aqui, o que está dentro de que, e quando eu clico, é a mesma ação de eu estar clicando aqui em cima. Tá? Isso tudo é ferramenta, vocês vão aprender aos poucos, mas é interessante a gente visualizar como é que isso fica. Tá? Outra coisa, esse painel aqui ó, do explorador, das extensões, isso tudo aqui a gente pode fechar ou abrir. Então, se você precisa de espaço, você fecha. E aí você pode estar pensando, tá, precisa de espaço? Como assim? Olha que legal. Ao invés de eu ficar com a tela inteira para o meu código, que é interessante em alguns momentos, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu vou dividir a minha tela entre a minha tela do Visual Studio Code e a minha tela do Firefox. Eu vou clicar aqui, ó. E agora eu tenho metade da minha tela pro código e metade da minha tela para visualização. Isso daqui eu posso ó, diminuir. Às vezes pode ser interessante para mim deixar um pouco mais de espaço. Agora sim, eu tenho... não está pegando nada aqui do meu código, eu tenho ainda um pedacinho para ver o meu arquivo, como é que tá, o meu arquivo HTML. Isso daí vai depender do tamanho da tela de vocês, entendeu? Cada um vai ter um equipamento, mas é uma opção, uma forma de organizar que pode ser interessante para vocês trabalharem. Para fazer essa organização automática que eu fiz nos Windows mais recentes, é só clicar aqui ó, nessa barra de título, arrastar para a lateral, aí ele vai fazer esse efeitinho aqui, você solta, e aí basta escolher outra janela que esteja aberta, e aí ele já divide automaticamente meia a meia a tela, tá? Mas são essas opções aí que a gente tem de organização. Aí, olha que legal, vou vir aqui e vou colocar mais conteúdo na minha página. Coloquei aqui pandemia Covid-19, vou colocar alguns parágrafos. Vou dar Enter aqui, lembra, colocar as tags, não colocá-las empelotadas. Vou criar um parágrafo. Parágrafo começa com a letra P, tanto em português quanto em inglês. Então, a tag de parágrafo é simplesmente a tag P. Se eu der Enter, é uma tag igual a H1, é uma tag que abre e fecha, e aqui eu posso colocar algum texto sobre a pandemia de Covid, certo? Então eu posso escrever o novo coronavírus blá, 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 blá. Tá, tô colocando isso aí porque é o que veio na cabeça agora. Se eu vim aqui, ó, não tem nada, não adianta atualizar, a menos que eu salve. Vou vir aqui, arquivo, salvar ou salvar todos. E aí eu venho aqui e atualizo. Olha só, eu tenho um texto aqui. O novo coronavírus, blá, 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 blá. Aí a primeira coisa que você vai notar é, aqui o texto está do mesmo tamanho, aqui não. Por que isso? Porque o navegador ele vai colocar um estilo, ele vai colocar uma visualização diferenciada conforme a tag. A gente vai aprender a mudar isso mais para frente, a mudar o visual, mas em primeiro momento esse é o visual do navegador. Título sempre tem destaque, é uma letra maior, a letra que tem negrito. Parágrafo ele vai pegar
essa linha, né? Vai pular uma linha. Se eu vim aqui, por exemplo, ó, e colocar um texto qualquer, blá, 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 salvar e atualizar aqui, ó, eu vou ter esse texto. Se eu vir na linha de baixo e colocar outro texto, blá, 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 agora blé, 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 salvar e atualizar, você vai ver o que, ó, que blá, blá, blá e blé, blé, blé estão na frente do outro, enquanto aqui estão um embaixo do outro. Já o parágrafo, ele pulou linha. Essa é uma característica dos parágrafos. Se você coloca o texto solto aqui dentro do body, ele até mostra o texto para você, mas ele não pula linha, tá? É igual quando você está na aula de português, fazendo uma redação. Você coloca um parágrafo, você tem que pular uma linha. Quando você está no Word digitando, tá? Na verdade, o ato de pular a linha, né, já cria o parágrafo. Aqui é a mesma coisa. Os parágrafos pulam linhas, texto solto não, tá? Então é mais uma coisa que o navegador ele já faz essa visualização para a gente. Por mais que o texto esteja solto aqui, se tem um parágrafo ele organiza, tá? E aí eu posso colocar quantos parágrafos eu quiser. Então aqui eu vou fazer alguns parágrafos de forma rápida. Vou pular, vou apertar P, Enter, e aí eu vou colocar um texto no parágrafo. Só para não ficar escrevendo blá blá blá, eu vou usar aqui uma técnica que é o Lorem Ipsum, tá? O que é o Lorem Ipsum? O Lorem Ipsum é um texto, é um pedaço de um discurso em latim, tá? Que ele é um texto muito conhecido aqui. Muito conhecido pelo pessoal que trabalha com diagramação, pessoal que trabalha em gráfica, tá? Então, Lorem Ipsum et dollar, não lembro agora como é, que é esse texto que ele é usado por alguns motivos. O principal é que é um texto que tem um espaçamento entre letras e palavras regular, como eu posso dizer? Aqui tá aleatório, que assim, que não é regular, que não é sempre a mesma palavra repetida, que é como se fosse um texto natural, tem palavras menores, palavras maiores, tá? E por ser em latim, ele é um texto que a maioria das pessoas olha para ele e não se liga. Você percebe que é um texto normal, aqui ó, mesmo não enxergando direito na tela pequena, você vê que é um texto normal, só que se você for parar, você não entende o que está escrito. Tá em outra língua. Isso daí é muito legal porque quando você está fazendo uma diagramação de um texto, aí a gente entra até na parte de arte digital, né? Quando você está fazendo o design, a diagramação, é interessante que você tenha um texto próximo do texto real. Só que nem sempre você tem um texto real para trabalhar. Então o pessoal que diagramava, eles sempre usavam esse texto do Lorem Ipsum como texto padrão e que permitia você enxergar a disposição, tá? Como assim diagramação? Ó, tem um título aqui, um subtítulo, tem uma coluna, um parágrafo, outro parágrafo na mesma coluna, outra coluna, um parágrafo, outro parágrafo. É isso que eu quero dizer como diagramação, tá? É a disposição aqui do nosso texto. No caso aqui num jornal, mas no nosso site também isso é importante. Para os programadores não terem que ficar digitando blá blá blá, igual eu fiz, existe um recurso de Lorem Ipsum embutido aqui no Visual Studio Code. É muito legal também. É tipo Emmet. Eu só escrevo Lorem. Lorem, aí ó, já apareceu Lorem. Se eu aperto Enter, ele vai gerar um trecho do Lorem Ipsum para mim, ó. Enter. Gerou um texto. Aí você vai falar, nossa, mas o que aconteceu com o resto do site, com o resto do arquivo? Aconteceu o seguinte, ó, essa é uma linha muito comprida. Uma das coisas que o Visual Studio Code faz pra gente
é mostrar o tamanho e a posição das linhas. Então aqui essa é LN11, linha 11, 241 coluna 241, tá? Aqui é 245, ou seja, daqui para trás tem 245 letras, entre letras, espaços e símbolos. Isso daí é normal. Eu tenho essa barra aqui embaixo, ó, que permite que eu vá de um lado para o outro com o meu texto. Só que isso daí, às vezes, não é interessante, né? É interessante você trabalhar com conjunto reduzido de colunas, certo? Então, existe uma ferramenta aqui que permite a função que a gente chama de quebrar texto automaticamente, ou word warp em inglês, tá? O que ela faz, essa ferramenta? Bom, o que ela faz é basicamente criar uma nova linha, mas sem exatamente pular um parágrafo. Sabe quando você está no Word, você chega no fim da linha e automaticamente ele começa a digitar na linha de baixo, só que ele não pula um parágrafo, ele não dá aquele espaço? É a mesma coisa. Isso daí no Word é o quebrar linha e a gente tem essa opção aqui também, tá? Então aqui, se eu quiser quebrar uma linha, eu venho em exibir e eu tenho aqui, ó, alternar quebra de linha. Então aqui eu estou a visualização, tá, com todas as colunas até o final. Só que se eu vim aqui e ativar, olha o que ele fez. Ele pulou uma linha para mim. Só que ele pulou uma linha, assim, de brincadeira, né? Não exatamente, não foi de verdade. Porque aqui, ó, aqui é a linha 11 e a linha 11 continua aqui. A linha 12 é só a linha de baixo, tá? Então, olha aqui, ó, eu vou de novo. A linha 12 era body e a linha 11 é o dolor em Y. Se eu venho aqui, ainda continua. Linha 11 do dolor em Y, linha 12 do body, tá? E se eu vim aqui e continuar escrevendo, ó, blá, blá, vou copiar aqui, porque senão vai demorar muito. Se eu venho aqui, ó, olha que legal, quando eu chegar no fim dela, ele foi para outra linha. Então eu posso escrever quantos blá 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 eu quiser, que ele vai continuar quebrando a linha para mim, tá? Se eu salvar, vou salvar agora com Ctrl S, atalho. É parente, lembra? Ctrl C copia, Ctrl V cola, Ctrl X recorta, Ctrl S salva. Salvei aqui. Se eu vim aqui e atualizar, olha que legal. Aqui ele também quebra a linha para mim, porque você vê que aqui tem um espaço e aqui automaticamente ele quebra a linha. Se eu puxar para cá, ó, ele vai quebrando as linhas automáticas, ele vai agrupando. E se eu puxar para cá, ele vai esticando a linha, tá? Então essa função de quebrar linha é muito comum, inclusive aqui, ó, aqui no VS Code também. Se eu continuar puxando o VS Code, eu vejo que ele vai juntando as linhas aqui, ele vai agrupando, e o mesmo para esse outro lado. Então, isso daí é outra coisa que acontece, que é útil, essa ferramenta aqui do quebrar linha, certo? Então, eu vou colocar aqui mais uns parágrafos, um parágrafo com Loren, tá? Na verdade, vou pegar aqui os blá blá blá, vou fazer um parágrafo do blá blá blá, P, Enter, opa, estava com um maiúsculo aqui ativado, ele fez o P maiúsculo. É legal a gente fazer as tags minúsculas, tá? Com exceções, doctype é maiúsculo, mas em geral vamos fazer tudo minúsculo aqui também. P, Enter, Ctrl V, certo? Vou apagar esse espacinho aqui. Vamos colocar outro P, vamos colocar outro Loren Y, só para ver como é que foi, certo? Fiz isso, vou salvar, tá? Olha que interessante aqui que ele não fez o mesmo trecho Loren Y, tá? Aqui, ó, ele termina aqui com voluptas, aqui ele vitaequi, ou seja, lá como é que pronuncia isso em latim. Vou salvar, vou atualizar aqui e olha só, cada novo parágrafo, cada nova tag P,
ele gerou um espaçamento, uma quebra de linha. Ele pulou uma linha aqui, tá? Que é aquela característica que eu já tinha falado da tag P. Ela pula linhas para a gente, certo? Agora, um outro ponto que eu tinha comentado com vocês é a questão de deixar esse código bonito. Do jeito que eu estou pulando aqui, ele está fazendo tudo certinho. Ele está mantendo a indentação automática. Eu não precisei dar 4 espaços. Quando eu pulei aqui, ó, ele já fez isso para mim. Mas vamos dizer que eu estou fazendo um trabalho mais porco. Então eu vou juntar aqui, ó, tudo. Vou juntar isso. Vou juntar isso. Isso. Olha o que é o que eu falei de um código mal feito. Tá? Ó, eu só tirei espaço. Tá? Só tirei espaço. Certo? Vou salvar aqui. Olha como é que já ficou feio. Só que se eu vir aqui do lado, meu código continua funcionando. Não mudou nada. Mas aqui está visualmente diferente. Se eu tirar aqui, inclusive, ó, o quebrar linha, ele fica numa linha só. Olha que coisa horrível. Quem consegue trabalhar com isso daqui? Simplesmente não dá. Tá tudo numa linha só. Você não consegue localizar o seu código. Tá? Você vê aqui que ele está na pré-visualização aqui do lado, na miniatura, numa linha só. Se eu voltar aqui, eu consigo enxergar ele melhor, mas mesmo assim, esse código está funcional, mas está horrível de se trabalhar. Isso daí, acredite, é até uma técnica que a gente faz de desempenho. Tá? Tem uma técnica que é a minificação, que o que ela faz é tirar todos os espaços, todos os quebra-linhas de um site. Para quê? Para deixar esse site menor, e aí o download do seu site ele carrega mais rápido, tá? Isso é uma técnica que existe, a gente vai lidar futuramente com arquivos que já vêm assim. Só que esses arquivos eles estão prontos para uso, não para ficar lendo e modificando. Para lendo e modificando, para trabalhar igual a gente está fazendo, isso daí é inviável, você não consegue se localizar. Mas o que acontece se eu pegar um arquivo desse minificado, ou mesmo pegar eu mesmo fazer essa anarquia? O que eu arrumo para conseguir enxergar esse código de uma forma assim, de uma forma mais bonita, tá? Para a gente resolver isso, serve a extensão que a gente instalou aqui, o Beautify. Eu já mostrei essa, né? Serve para ficar em português. Essa serve para abrir. E essa, Beautify, ela serve para deixar o nosso arquivo em ordem. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, F1. Ele vai abrir aqui esse terminalzinho, que eu posso digitar alguns comandos. E aqui eu vou colocar BA, que é o começo de Beautify File, tá? O que o Beautify vai fazer? Quando eu clicar, olha o que ele fez para mim. Ele organizou o meu arquivo, ele identou e ele inclusive fez um negócio que não tinha antes, ele deu espaços. Ele separou a seção head da seção body, tá? Olha agora como é que tem... Como é que chama mesmo? Tem indentações aqui. Olha como o meu arquivo ficou muito mais bonito. Isso daí é feito de forma automática. Por mais que o teu arquivo esteja zoado, ó, vou zoar ele de novo. Opa, aqui espaço. Tá? Tá zoado. Aperta F1. Como o Beautify já está aqui nos recentes, é só clicar. Ele ajeita tudo, ele deixa tudo bonito, tá? E aí, mesmo se eu exibir aqui, ó, com a quebra de linha, ele não vai mostrar por causa do Beautify. Tem importância, vamos ver se ele muda. Não mudou? Mas, assim, tá um código muito mais bonito do que estava antes. Então, esse Beautify a gente usa muito, porque aí na correria,
você vai digitando, ou você até copia um código da internet, tá? Porque é comum, o programador ele copia código da internet, certo? Eu não vou falar principalmente para quem está aprendendo que é vergonha ficar copiando. Isso daí é parte do dia a dia do programador, tá? O que não é o ideal, né? O programador só copiar, ele não entendeu o que ele está copiando. Copiar é normal, todo mundo faz, tá? Do pessoal que está aprendendo até o cara que está trabalhando lá no Google. Agora, a diferença do programador para o iniciante, né, é que ele sabe, ele consegue entender aquele código que ele copiou. Mas às vezes ele copiou um código, colou aqui e o código tá feião, F1 Beautify, e aí ele ajeita o código, ele deixa tudo bonito, tá? Então eu falei um pouco das tags, mas eu mostrei também bastante ferramentas, tá? Como eu disse, não precisa aprender tudo de uma vez só, vai demorar um pouquinho para vocês pegarem todas elas, mas é importante que a gente entenda essas ferramentas, esse nosso ambiente. E por último, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a questão dos comentários novamente. Afinal, o que são os comentários? Os comentários são anotações que a gente coloca no nosso código. Sabe quando você está estudando, você pega aquela canetinha verde e passa em cima de um trecho da apostila, ou você sublinha o livro, ou pessoas que gostam de colar post-it, aquelas anotaçõezinhas, aqueles pequenas etiquetinhas que você coloca lá com observação. Você faz isso para estudar, não faz? Você tem um conteúdo lá, por exemplo, de um livro, da apostila, até do seu caderno, e você coloca observações suas sobre aquelas informações. Você coloca metadados, lembra aqui dos metadados? Tá? O programador ele também tem esse recurso da anotação e chama comentário. Tá? O que é um comentário? O comentário é um texto que ele vai estar no seu HTML, no seu código de programação, que ele não é executado, ele é ignorado. Mas ele serve para o programador lembrar do que está sendo feito em cada parte. Tá? Então, conforme você faz um projeto grande, um site grande, um programa grande, você vai ter vários detalhinhos, vários acertos que você teve que colocar para aquilo funcionar, que você não vai lembrar depois de um tempo, tá? Porque você fez aquilo. Então, se você não comenta, depois de um mês, você já não está lembrando direito. Depois de 6 meses que você não mexe naquele projeto, você já não lembra nada. Se você não tem isso anotado, você vai olhar aquele site e vai falar, nossa, por que eu coloquei essa tag aqui? Por que eu coloquei esse comando nesse programa? Tá? E aí, se você tem isso comentado, você lê, você fala, nossa, é por isso, lembrei. Se você não tem, filho, já era. Você está ferrado. Então, é sempre uma boa prática comentar o seu código. Tá? Isso daí tem questão de moderação, a gente vai colocar comentário onde ele é mais importante, mas como vocês estão iniciando, vocês podem usar bastante comentários até para não se esquecerem. Então, por exemplo, aqui no título. Então, eu sei aqui que esse título é o que vai ser mostrado na aba. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse título é o que é mostrado na aba do navegador, certo? Escrevi, quero comentar isso, poderia ter aberto o comentário antes, mas tem a tecla de atalho, que é Ctrl ponto e vírgula. Apertei Ctrl ponto e vírgula numa linha, ele transforma num comentário. O comentário, ele abre e fecha como uma tag, ele tem exclamação aqui como se fosse doctype, mas ele tem esses dois hífens. Se eu apagar um deles, inclusive, ó, ele muda de cor, ou seja,
ele deixa de ser um comentário. Então é muito importante a gente deixar esses hífens aqui, ó. Apaguei outro, ele comentou tudo. Aqui, ó. Esse comentário, inclusive, se eu modificar ele, eu posso acabar atrapalhando o meu site. Então aqui, ó, se eu tiro um hífen aqui, ele deixa de ser comentário, ou na verdade ele não fecha o meu comentário. Porque o meu comentário ele é igual uma tag, ele abre e fecha. Se ele está fechado direitinho, essa seção vai ficar como um comentário no meu código, ela não vai influenciar em nada. Você vê que até ele coloriza como verde, ó. Aqui não mudou nada. Agora olha, se eu tiro o fechamento do meu comentário, olha o que aconteceu. Ele está achando que tudo aqui embaixo é comentário ainda. Se eu salvo e atualizo aqui, sumiu. Por que sumiu o meu site? Porque ele está achando que isso tudo é comentário. Se eu vejo o código fonte aqui, ó, olha aqui, ele está marcando como vermelho tudo, tá? Então, a gente tem que saber utilizar o comentário corretamente para a gente não fazer esse tipo de cagada. Arrumei aqui, salvei, tá? Salvei meu código fonte. Ele deixa de mostrar a cor de erro e ele mostra aqui o meu código normalmente, certo? Então, é importante saber lidar com isso. Mas, se você estiver usando o computador, você não precisa decorar. Basta utilizar Ctrl ponto e vírgula, ele tira o comentário, Ctrl ponto e vírgula, ele volta o comentário, tá? Ah, comentei isso daqui. Aí eu vou vir aqui e vou colocar outro comentário. Ou melhor, as tags H servem como títulos, ou melhor, como cabeçalhos. Ctrl ponto e vírgula. Aqui, ó. Vou salvar. Ctrl S. Aqui, ó. Se eu não comentar, ela vai aparecer como um texto. Aqui. Se eu comentar, salvar, ela não aparece mais como texto aqui. Só que ela ainda está no meu código fonte, tá? Ela ainda permanece. Eu ainda consigo ver, só não é visível para os usuários. Então o texto não está comentado. Se estiver no body, ele é mostrado como um texto normal. Se ele estiver comentado, ele some, ele desaparece, tá? E a última coisa que eu tenho que falar para vocês de comentários é que esse é o comentário mais simples, esse é o comentário de linha. Existe também o comentário que eu consigo comentar um trecho grande e não de linha em linha, tá? Que é o comentário de bloco. Isso daí existe também em linguagem de programação. Como é que eu faço comentário de bloco? Tá? O comentário de bloco, aqui, eu vou selecionar uma parte que eu quero comentar. Por exemplo, eu quero comentar essas duas linhas aqui, essas várias linhas, e eu venho aqui em editar, e aqui ó, eu tenho ativar comentário de bloco ou Shift Alt A. Quando eu faço isso, tá? Ele vai comentar para mim um bloco inteiro, certo? Então, ao invés de utilizar o Ctrl ponto e vírgula, eu posso fazer isso daqui também com Ctrl Shift A. Tá, vamos voltar aqui, certo? Então, é outra forma da gente comentar aqui no Visual Studio Code, certo? Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria passar. Eu sei que é bastante coisa, mas é importante tudo isso que foi visto aqui, certo? Com isso daí a gente já pode começar a trabalhar melhor nossas páginas. Vocês já sabem como rodar o código, como executar, comentar, como deixar o código mais bonito com Beautify, como navegar aqui nas diferentes opções e tags que a gente tem
no nosso editor. Beleza? Então é isso.